Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando o segundo episódio do Orangin Cast, o podcast que foi criado para trazer mais saúde, mais autoestima e levar para vocês todo o conteúdo do mundo fitness. E hoje, como um tema muito especial que também é muito pedido pra gente, que é como treinar, como atingir saúde sem aqueles treinos longos e chatos, aquela coisa maçante. E para falar um pouquinho desse tema, nós estamos com dois convidados mais do que especiais. Então eu quero que sejam bem-vindos o professor Paulo Ortolan e o professor Adrian Afonso. Conta pro pessoal de casa um pouquinho sobre vocês, meninos. Muito obrigado, Gi, pelo convite, pelas pontuações. Bom, meu nome é Paulo Ricardo Ortolan, sou formado há 3 anos, já em graduação em bacharel em Educação Física. Sou pós-graduado em Ergonomia, pós-graduando em Gestão de Pessoas e atuo na Orangin aí, fará 3 anos em janeiro já. Eu sou o Adrian Afonso, sou graduado em Educação Física desde 2018 e atuo na área desde então. Com musculação eu sempre atuei, já trabalhei com natação, hidroginástica e estou no Orangin também, já vai completar 3 anos já no Orangin. Que bacana, meninos. Olha, quase mesmo tempo de casa, que delícia. E trazendo aí para esse tema dessa rapidez dos treinos, dessa rapidez pra gente ter saúde, eu quero pontuar a primeira coisa, para entender melhor e até mesmo para explicar um pouco pro pessoal de casa. Nós temos, dentro do nosso quadro de aulas hoje, que é mais de 30 aulas na semana, nós temos uma que tem o nome de HIIT. Eu quero entender de vocês, o que é esse tal de HIIT? Bom, o HIIT, ele é uma sigla em inglês, né, que significa treinos intervalados de curta duração e alta intensidade. Nós temos aulas específicas hoje, aulas de burn, como é nomeado, né, que são aulas de 12 minutos, aulas de HIIT abdômen, que são estendidas a 30 minutos, e a gente utiliza ali a base para as outras aulas coletivas com o intuito de condicionamento. Então, daqui a pouco o Adrian pode pontuar um pouco melhor, porque ele é professor das aulas de burn, mas o objetivo é condicionar em pouco tempo, utilizando aí as variações de exercícios e as mais variadas possibilidades de se executar. Sim, e aí a própria sigla, né, do treino já fala, o HIIT é um treino intervalado de alta intensidade. Então são blocos de alta intensidade com intervalo entre eles. E nós temos as aulas lá na Orangin com essa metodologia, e aí o burn ele é feito em 12 minutos, onde a pessoa executa lá, o professor monta a aula, por exemplo, 30, 40 segundos de atividade com 20, 30 segundos de descanso, 15. E a ideia é condicionar o aluno, fazer um treino curto que seja eficaz para o emagrecimento, para o condicionamento e tudo mais. E aí a gente vai colocando exercícios que possam ajudar na funcionalidade dele, né? E a aula é muito dinâmica, muito legal, pouco tempo. E vocês falaram bastante sobre ela ter uma curta duração. O burn hoje ele tem 12 minutos, mas existe assim, para ser chamado um treino de HIIT, existe um tempo mínimo e um tempo máximo? O HIIT ele é um formato, né? Então nós temos dentro desse formato algumas variações, como o Adrian pontuou, sendo blocos, né? E a gente pode utilizar 40 por 20, 40 segundos de exercício, 20 segundos de descanso, que a gente nomeia como HIIT longo. Tem os HIITs curtos também, de 20 segundos de duração de atividade, 10 segundos de descanso. E dentro dessa, né, de toda essa possibilidade, a gente pode também incrementar. Então, os descansos podem ser ativos, podem ser passivos. Descansos ativos é quando a gente faz alguma atividade no meio do descanso, não propriamente descanso, pausado, parado em si, algum exercício. Ou a gente pode aumentar o tempo de execução da própria atividade, né? Sempre linkando, obviamente, ao condicionamento de cada aluno, né? Lembrando que cada pessoa tem um grau de condicionamento, né? E isso tem que ser preservado com certeza. Essa individualidade. E uma coisa interessante é que o HIIT, de fato, ele nunca vai conseguir ser um exercício muito longo. Porque o intuito, né? A gente entende que se a pessoa está numa alta intensidade, ela não vai conseguir manter esse exercício por muito tempo. Você não vai conseguir manter uma alta intensidade por 1 hora, 1 hora e meia. Não tem como. Se você está em alta intensidade, automaticamente 1 hora o seu corpo vai cansar e tal, você vai terminar. Então,
o HIIT ele já é feito para ser uma coisa mais curta. Entendi. Inclusive, vocês falaram das 2 aulas que nós temos hoje, que é a aula de burn e também de HIIT abdômen. E lembrando que a gente também tem HIIT na esteira, correto? Um protocolo Sim. que a gente deixa para os nossos alunos, para eles utilizarem um treino de 10 minutos, correto? Intercalando 10 minutos. velocidades. Então, é uma alternativa super bacana. E também a gente oferece, ali na Oranjim, além de aula de HIIT, nós temos funcional, nós temos musculação. Queria que vocês explicassem qual que é a diferença entre um, qual que é a diferença em outro, pra gente poder entender o que é cada um. Certo. As aulas coletivas, né, como carro-chefe aí da academia, eu sou suspeito para falar, porque eu sou professor das aulas coletivas. Professor de Então, tudo, quase. Gosto muito dessa parte e vale a pena pontuar que, particularmente, eu não gosto muito da musculação, mas o funcional, como alternativa, ele veio e ele ficou. Na verdade, é uma modalidade que está crescendo muito pelo fato de Sim, tá em pessoas não gostarem ou pontuarem que não gostam da monotonia da musculação, né? Puxar o cabo, puxar o peso, enfim. E o próprio funcional, ele vem do nome, né? Trabalhar as funcionalidades do corpo. Isso. Correr, saltar, pular, agachar. E aí a gente pode incrementar os equipamentos que nos forem viáveis, né? A gente pode utilizar caixote, step, corda, cone, o próprio maquinário, né? Nós temos simuladores de esqui, de remo, como se fosse provas de barco, né? E isso deixa muito mais dinâmico, né? Muito mais palpável essa diferença entre o que é um funcional Sim. e do que propriamente o treinamento resistido, como é mensurado, né? A ideia, justamente, tipo, funcional é o que funciona. Então, por exemplo, todo mundo precisa agachar, sentar, levantar, puxar, empurrar. Então, qualquer exercício que coloque uma dessas características, né, ele vai ser funcional, mas nem todo funcional vai ser um HIIT ou um exercício de musculação. A musculação, ela pode ser funcional, pensando às vezes em alguém que trabalha empurrando alguma coisa, então você treina exercício de empurrar na musculação, aquilo é funcional para aquela pessoa, porque está trabalhando aquela funcionalidade. Mas não necessariamente é um HIIT. E aí o HIIT é aquilo, é um treino mais intenso, intervalado e tudo mais, onde ele pode ser funcional também. Ele não necessariamente tem que ser, mas ele pode ser funcional. Funcional é tudo aquilo que trabalha uma funcionalidade da pessoa, aquilo que ela precisa para ser funcional no dia a dia. E fazendo um adendo, tudo isso é mensurado na própria hora que a pessoa chega pra gente, né? Sim. A gente pergunta sobre preferência, se a pessoa já fez algum tipo de atividade, se ela já fez algum tipo de exercício físico, se ela ainda faz, se ela linka com algum outro exercício, por exemplo, vôlei, basquete, a gente tenta deixar isso mais palpável para ela, para que não seja um estímulo demasiado, então se a pessoa passa a maior parte do dia dela em pé. Então não tem por que a gente deixar ela mais ali naquele tempo. Foi muito que ela sobre fica... o que o Adrian falou, então, né? De realmente a gente linkar isso com o que a pessoa faz do dia a dia dela. Então, deixar específico, né, para ela. Isso. Algo muito interessante que a gente tem na academia, né, que é o HOPE, a nossa ficha técnica que a gente monta quando o aluno chega na academia. A gente faz essas perguntas e a gente vê a profissão dela. A gente sempre pergunta, você trabalha com o quê? Passa mais tempo sentado, mais tempo em pé. Então, às vezes, a pessoa chega lá e fala, não, eu trabalho em escritório, fico mais tempo sentado, a gente já sabe que tem que trabalhar um pouco mais músculos eretores da coluna e tudo mais, nesse tipo de exercício. Ou o contrário, a pessoa, às vezes, trabalha num armazém, levantando peso, caixa e tudo mais. Então, a gente sabe que vai ter que trabalhar outros tipos de exercícios para auxiliar no trabalho daquela pessoa e melhorar a qualidade de vida dela. E existe um exercício mesmo que é melhor do que o outro? A musculação é melhor do que o funcional? É melhor do que HIIT? Eu tenho uma resposta muito clara. Gostei. Não. Eu tenho uma resposta muito clara disso para mim. Os alunos sempre me chegam, Adrian, eu quero emagrecer, eu quero ficar forte, quero isso, quero aquilo. O que é melhor? Eu falo, melhor aquilo que você faz. Melhor aquilo que você talvez crie gosto ou goste de fazer. Então, se for para trabalhar uma capacidade, dá para trabalhar de diversas formas. Dá para trabalhar no HIIT, no funcional, na musculação. Então, se a pessoa, às vezes, chega querendo fazer musculação, ela gosta de musculação. Claro, a gente tenta colocar um funcional, um exercício aeróbico para melhorar a capacidade dela. Mas
se ela gosta daquilo, é o que ela vai ter mais aderência. E o importante é você ter aderência ao exercício físico, praticar exercício físico regularmente. Então, eu acho que o melhor exercício é aquilo que você consegue fazer consistentemente, participar, não abandonar e tal. E você só vai fazer isso fazendo aquilo que você gosta. A própria pandemia em si, ela aumentou muito os níveis de inatividade física, né? O conforto do cafofo da sua casa, com toda aquela ansiedade generalizada, quem dispôs ali um tempo para treinar. E isso está, né, surtindo um efeito agora nos próximos anos. Então, a melhor atividade, existe um melhor exercício, existe uma forma mais rápida, é realmente como você pontuou. O que funciona, né, é aquilo que você faz ali numa quantidade de uma frequência relativa. Então, hoje, sedentário é a pessoa que, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, não pratica ou está inativa menos de 150 minutos por semana. Então, assim, se nós pegarmos ali a nossa frequência mínima, que a gente trabalha como pilar também, trabalhar isso com todos os alunos, de manter uma frequência regular e minimamente de 3 vezes. 3 vezes a pessoa indo para a academia, fazendo um treino ali de 30, 40, 45 minutos, ela já sai, pensando nessa questão do HIIT também, né? Esses 150 minutos, ele pode ser de moderada intensidade, leve a moderada, intensa. Podem ser diversas. Isso. Então, sempre tá tratando, né, lidando com essa questão. É importante salientar que o melhor treino é aquilo que você faz, repetidas vezes. Entendi. E que você, acima de tudo, você gosta. E é claro que, assim, eu quero ficar forte, eu quero criar corpo. Claro, você vai ter que ter um treino resistido, um treino de musculação. Eu quero ganhar condicionamento, quero ficar menos cansado. Claro que você vai ter que ter um treino aeróbico. Então, existe esse direcionamento, né? Não dá para ir contra. Se você quer ganhar força, você vai ter que fazer um exercício de força. Se você quer ganhar condicionamento aeróbico, você vai ter que fazer um exercício aeróbico. Mas pensando no geral, na saúde, é sempre melhor aquilo que você tem mais aderência. Sim, e pensando nessa questão que vocês falaram dos treinos curtos, muita gente pensa que ir pra academia para ter resultado, a pessoa tem que ficar 2h30 numa academia. Esse já foi muitas das frases que eu mais escutei. E o Paulo pontuou a questão de fazer ali 30 minutinhos, 40, 45. Como que vocês colocam isso? Como que vocês podem maximizar o resultado de uma pessoa nesse tempinho tão pequeno que ela tem do dia para treinar? Queria entender como que é isso. Vai ser tudo pautado na intensidade. Claro que um iniciante, ele vai chegar mais devagar, mas a intensidade é um princípio individual. Então, mais uma vez, aquilo que é intenso para mim pode não ser para ele, pode ser para você, pode não ser para o outro. Então, a intensidade ela é importante para manter um treino com resultados. Então, um treino, mesmo que ele for curto, de 30, 40 minutos, se ele tiver uma intensidade adequada, desafiadora para o aluno, ele vai gerar bons resultados. Então, acho que o pilar inicial seria a intensidade ali, junto com a execução, né? Fazer o exercício da forma correta. Entendi. Então, essa adaptação que vocês fazem vai muito exatamente dessa forma individual. É como se a gente tivesse... Eu vou ilustrar de uma forma diferente, tá, pessoal? Então, é como se a gente tivesse um bolo ali pronto, só que a gente vai fazer o recheio de uma forma diferente, a cobertura de um outro sabor. Então, é dessa forma. Vamos pensar que o aluno é a nossa massinha de bolo. Quase lá. Quase lá. Imagina que o aluno é a massa de bolo, mas cada massa tem que ser trabalhada de uma forma. Então, aquilo, você não pode pegar uma massa que seja feita de uma forma e tentar fazer de outra. Você tem que ter a individualidade do aluno. Às vezes ele consegue fazer um tipo de exercício e não consegue fazer de outro. Então, você vai ter que adequar o exercício ao que ele consegue, o que é viável para ele fazer, o que é seguro e tudo mais. Então é isso, galera. Não adianta falar assim, ai, porque eu vi no TikTok que a fulana teve um resultado. Nossa senhora! Gente, a fulana tem o corpo X. Você tem o corpo Y. Ela tem o metabolismo tal. Você tem o outro. Então é isso, gente. Tem que procurar profissionais. É por isso que a Oranjinha tá contando com os melhores profissionais de bebedouro, né? Que é a melhor academia da cidade, né, galera? Pelo segundo ano consecutivo. Pelo segundo ano consecutivo. E o melhor, tem vocês dois lá pra estar apoiando a gente. E eu quero entender, porque vocês dois fazem parte ali das aulas coletivas e tudo mais. E eu quero entender se vocês encontram algum desafio na hora de ministrar essas aulas. Tanto pela duração, porque a gente pensa que é um tempo muito,
muito curto. E às vezes a pessoa realmente, o treino dela ali do dia vai ser aula de HIIT de 30 minutos, Sim. vai ser aula de funcional de 30 minutos. E aí eu quero entender se vocês têm algum desafio, algo dos bastidores pra contar pra gente. Certo. Acho que como isso já tá enraigado, né? Já é nosso. Existem rotinas e rotinas, né? Tem alunos, por exemplo, que na hora do almoço tiram ali os seus 12 minutos, né? Então, eu comentei dos treinos de 30, 40, mas lembrando que a gente tem os treinos de 12 minutos, que são os burns. Então, tem alunos que saem ali do trabalho, já com a roupa na mochila, né? E vão pra academia. Em aulas específicas, né, como os burns, e ali a criatividade, né, não tem limite. A gente pode utilizar desde as nossas dinâmicas como alternativa também para manter as pessoas motivadas, mudar um pouco ali do padrão, né, e aproveitando, né, se você de casa nunca fez uma aula de burn, faça uma aula de burn. Galera, são 12 minutos. Exatamente. O Paulo, ele linkou essas dinâmicas e agora eu quero direcionar isso pro Adrian, porque é algo que eu vejo nas aulas dele, que são essas dinâmicas. Gente, é assim, o pessoal dando sangue, dando a raça, é assim... super competitivas também no final. Porque a gente tem, não sei se vocês aí de casa, não sei se vocês sabem, a gente tem a cesta do desafio. E nesse dia rola todas essas dinâmicas. E o professor Adler tá ali encabeçado nessas dinâmicas. Eu quero saber como que... Primeiro de tudo, como que surgiu essa ideia? E segundo, como que é pra vocês elaborarem essas dinâmicas? Porque é um negócio muito da hora. Não, é muito tranquilo. Por exemplo, lá a gente tem muita liberdade para fazer o burn. Por exemplo, qual a dificuldade de fazer o burn? Para mim, eu não vejo muito. A gente tem muito aparato na academia, a aula é muito dinâmica, sempre faz uma coisa diferente. E é muito legal porque realmente tem muito aluno, por exemplo, eu dou o burn das 11h45, ali do horário do almoço. Então tem muito aluno que vai para academia, faz só o burn e vai embora, ou faz um treininho ali bem curto ali na musculação, uns 3 exercícios e faz o burn, né? A gente tem a metodologia na academia também do treino 3-2-1, que é muito interessante. E no burn, cara, eles ficam muito engajados, muito empenhados, e na sexta, que tem o desafio, aí é competição. Às vezes a gente faz uma coisa mais dinâmica ali para trabalhar a colaboração e tal, e às vezes a gente fala metade para cá, metade para lá, e cria uma brincadeira competitiva entre eles, né? Sei lá, quem fica mais tempo em prancha, ou passa a bola debaixo da perna e vai correndo e tudo mais. E aí os alunos entram na onda da dinâmica e é uma algazarra, né? É muito legal. Gente, pra quem, então, quer conferir um pouquinho dessas brincadeiras, nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, nós temos um vídeo na aba de Reels, que foi uma brincadeira criada pelo professor Adrian e também pelo professor Paulo, não Hortolã, mas o nosso Paulinho Costa, que foi um jogo de tabuleiro. Então, gente, olha que bacana. Os alunos sendo os peões e ali fazendo exercício, pagando prenda, fazendo agachamento, polichinelo. Então, olha que bacana. Você tá ali se divertindo, se descontraindo, dando risada e ao mesmo tempo você tá se exercitando. Então, cadê a sua desculpa? A gente quer saber, viu? E aproveitando também, a gente pode fazer a relação no sentido de que a própria sexta-feira já é um pouco mais, né? Exato. Chegou o final de semana, vamos aproveitar, né? E então a alternativa dessas aulas serem, né, essas dinâmicas serem na sexta-feira, ela veio nesse sentido, né? Para manter a frequência e levar a própria frequência semanal e tornar realmente o treino que, né, que deveria ser mais chato, um pouco mais dinâmico, mais colaborativo. E as dinâmicas como, né, alternativa, elas não são só competitivas, né? Não. A gente tem dinâmicas ali colaborativas, no qual a gente coloca todo mundo, às vezes é contra o próprio professor. O professor é um terror. Eleva, não fácil. Então, respondendo a pergunta, acho que um dos nossos maiores desafios é conseguir terminar a aula e o pessoal não querer repetir, né? Não querer repetir ali a dinâmica. Ou não querer que o professor pague a prenda, né? Exatamente. Ou querer dobrar, né? Enfim, querer revanche, por aí vai. Gente, eu duvido, assim, vocês colocarem nos comentários pra esses dois darem voltas no quarteirão, viu? Pelo menos 2 voltas de desafio. Deixa aqui nos comentários, viu, galera? Por favor. Porque é isso que eu quero ver. Enfim, porque eu já dei volta no quarteirão por sua causa, viu? Não posso dizer que não farei de novo. Ah lá, é isso, gente. Esses que são os amores da academia. E vocês falaram bastante dessa frequência. Então, a frequência já é um dos nossos pilares.
como o Paulo comentou. É também um desafio nosso na sexta-feira, por isso que surgiu essa ideia da sexta do desafio, porque o pessoal não vai treinar. E aí eu quero saber o que vocês fazem para essa motivação. Porque pensa comigo nesse cenário. O pessoal de casa às vezes tá assistindo a gente e fala, realmente, eu não tenho tempo para treinar. Aí eu vou treinar 30 minutinhos, será que eu vou ter resultado ou não? Isso acaba desanimando a pessoa. Quero saber o que vocês fazem nesses casos. Bom, a frequência ela é importante para ter um resultado. Então, a gente sempre tenta explicar, convencer para o aluno que se ele perde ali a sexta, ele vai ficar mais de 72 horas sem treinar, né? Às vezes não treina nem sábado, nem domingo. E isso pode acabar atrapalhando nos resultados dele. Então, é muito importante o treino da sexta-feira, se você não vai treinar aos finais de semana, né? Que a academia também funciona, para que você mantenha seus resultados e tudo mais. Então, a gente tenta ser mais técnico, ó. A gente acaba explicando um pouquinho sobre como funciona a supercompensação e tudo mais. O corpo não pode ficar muito tempo sem receber um estímulo para que os resultados continuem crescendo, subindo, acontecendo. Então, a frequência é um pilar extremamente importante. A pessoa tem que ter o treino ali. A gente sempre pega pelo menos 3 vezes na semana. Isso. E aproveitando também para citar um pouquinho, nossa metodologia ela é embasada em frequência, né? Intensidade, técnica, né? Que é a forma correta de executar um exercício. Então, nós somos até muito chatos, né? Nesse sentido, a gente corrige, se precisar, corrige de novo. Chato não, né? Vamos falar a verdade. A gente faz o que tem que ser feito. Exato, que na verdade deveria ser o mínimo, né? Exatamente. E o nosso último pilar, que é o objetivo, então sempre atrelando os objetivos do aluno. Sim. Então, as pessoas, na verdade, acho que a desinformação ou mesmo aquele anseio no começo, é muito nítido quando um aluno chega e ele fala, eu quero treinar 7 dias na semana, né? E na hora da montagem do Hope, a gente pontua, ó, você pode vir o 7, né? Fique à vontade para vir o 7, mas se você conseguir manter pelo menos a sua frequência mínima de 3 vezes na semana, já tá excelente, já dá pra gente ter ali resultados ali fidedignos e reais, né? E acima de tudo, o que as pessoas buscam são os resultados reais ali, palpáveis. Porque querendo ou não, a gente coloca lá, 7 dias eu vou treinar. Mas, poxa, eu tenho um aniversário na quinta, eu tenho que acompanhar um parente familiar na igreja ou em algum tipo de festa durante a semana. Então isso vai quebrando um pouco essa frequência. E aí aquele pensamento, né, do tipo, opa, eu não fui hoje, mas amanhã já é sexta. Então eu começo na segunda-feira, né? É o famoso, eu não fui hoje. Não vai amanhã, não vai amanhã. Depois. Gente, quinta-feira eu tive um compromisso, não fui. Mas sexta-feira, né? Eu não vou. Sábado e domingo é dia de descansar. Pra que eu vou? Aí segunda-feira você já acorda naquela preguiça de tipo, meu Deus. Não vou hoje também. Aí daqui a pouco você vai ver a pessoa já tá 2 meses sem treinar. Não. Voltou pro sedentarismo, os resultados estão ali, ó, congelados, estagnados. E é isso. Então, uma das formas de motivar os alunos, eu vou falar particularmente dos meus alunos, é deixar o treino coringa para sexta-feira. Então, nós temos essa alternativa. Ela é de bom grado porque na sexta-feira a gente já tem a sexta do desafio. As nossas aulas elas já são especiais, né? Então, nós brincamos os burns, mas também nós temos os fast jumps, que também são aulas curtas, que nós tem aulas um pouco mais longas, como o funcional. Então, tem o funcional fast de segunda e quarta, tem o funcional dance de sexta-feira. Que, a propósito, particularmente é a aula que vai ver. Gente, nem dá pra perceber que é ele que dá aula, né? Não dá pra perceber. Então, são aulas mais voltadas poxa, é sexta-feira, eu tenho pouco tempo, mas eu preciso ir. Então, já que eu tenho que ir, eu vou pelo menos para uma aula e vou ali pro meu treino que já é mais curto, já é mais rápido, já é voltado para aquilo que eu quero, né? E tem várias formas, né? Primeiro a gente tenta explicar para o aluno a importância de manter a constância no treino, mas tem várias formas. Tem a aula, tem aluno que não tem tempo, eu falo, não, pelo menos vem, faz o burn, já treinou ali 12 minutinhos, já manteve o corpo ativo. Tem como, às vezes, por exemplo, eu tenho uma aluna que tem a rotina muito corrida, e aí ela só tem o horário do almoço dela para treinar, então o treino dela eu deixo sinalizados os exercícios mais importantes. Por exemplo, a lista de treino dela tem 5, 6 exercícios, mas eu seleciono os 3, 4 mais importantes. Eu falo, quando você vier sem tempo, você faz esses na ordem de prioridade ali, que são os mais importantes, ela faz aqueles 3, 4 e vai embora em meia hora. Você já sinaliza para ela ali. Eu já deixo sinalizado no próprio treino, tipo, o dia que você tiver muito na correria,
vem, faz esses 3, 4 exercícios E aí mais acaba- importantes e acaba. Ou Acaba que ela você dá vai e também faz o burn. essa autonomia pra ela também. De, Exato. ó, você sabe da sua rotina. Porque às vezes a pessoa fala assim, ai, mas o fulano, ele não sabe como que é a minha vida. Então, a gente tá ali pra poder ajudar. Então, como o Adrian colocou, ó, e existem essas opções, ó, existem esses que são os principais. Então, o dia que você estiver mais corrido, o dia que você conseguir. Então, é esse incentivo, realmente. É muito bacana da parte de vocês. E vocês têm alguma sugestão, assim, particular de vocês? O Adrian falou dessa questão de sinalizar. E o Paulo, qual, assim, que é o seu particular que você faz com seus alunos? Você fala assim, ó, isso daqui é os meus xodozinhos que eu falo pros mais corridos. Pros mais corridos, vamos lá. Então, linkando, a gente tem realmente um quadro de aulas muito diverso, né? Hoje, contando com mais de 30 aulas semanais. Então, a ideia é o quê? Linkar, conhecer o aluno. Então, não tem como você passar algo se você não conhece, né? O conhecimento, ele é a base de tudo. Então, sempre são acordos firmados. Então, acordos do tipo, eu não tenho tempo, mas eu tenho ali 30 minutos. Tá, então venha para pelo menos uma aula coletiva. Ou ao invés de uma aula coletiva, um treino ali que seria um HIIT, né? Um burn curto no próprio treino do aluno. No qual o aluno, a gente mostra a partir de aplicativos que a gente usa ali como acessórios para que ele consiga a mesma dinâmica do burn, só que dentro ali da realidade dele, né? Às vezes não dá pra ir exatamente, especificamente pro horário da aula, mas ele consegue, no horário que ele vai, realizar um HIIT ali curto, que pode ser muito benéfico pra ele. Entendi. Tem essas formas que a gente falou, né? E a academia já tem a metodologia, que nem eu havia citado, que é o treino 3-2-1, né? 3 exercícios para fortalecimento, 2 funcionais e 1 exercício aeróbico. E esses treinos, eles são feitos para durarem meia hora, estourando 35, 40 minutos, e aí a gente usa bastante essa metodologia também, e já usa no convencimento do aluno, ó, seu treino ele foi montado para ser curto, dá para você vir fazer e é super tranquilo. Ou seja, é possível. É possível. E vocês falaram muito, então o Adrian citou o caso de uma aluna que no horário do almoço dela consegue fazer um burn ali 12 minutos, então aquele pode ser o treino dela do dia. E o Paulo citou um aluno que complementa o treino dele com uma aula. Então, olha, gente, é pique bombril. 1001 possibilidades. Então, a questão é você nos fazer uma visita, sentar com os nossos profissionais, ter essa conversa. Então, da mesma forma que os meninos estão explicando aqui pra gente, é exatamente o que eles vão sentar com vocês e explicar de uma forma totalmente individual, totalmente para o que você busca, seja o objetivo de emagrecimento, seja o ganho de massa, seja manter saúde. Eu tô tomando tal medicação, quero não depender mais dela, quero melhorar, quero reduzir. Então, tudo isso a gente tá lá pronto para te receber. E falando de objetivo, a gente sempre linka treino de HIIT, treino de funcional com parte de emagrecimento. Mas eu quero falar e saber também um pouquinho sobre essa questão de ganho de massa. Como que funciona? Tenho pouco tempo para treinar e eu quero ganhar massa. Quero ganhar músculos. Totalmente possível, normal. Quando a pessoa quer um ganho em hipertrofia, mas ela tem pouco tempo, a base vai ser a intensidade, claro, considerando a individualidade da pessoa. Às vezes ela é mais iniciante, mas ela vai ir lá na academia, ou vai treinar a musculação dela, vai fazer ali 3, 4 exercícios que der, em meia hora, 40 minutos do tempo que ela tiver livre, e a gente vai tentar trabalhar na intensidade correta, né? A gente tem várias formas de mensurar, como as repetições máximas e tudo mais, mas aí sempre vai ter um volume semanal e a intensidade adequada para atingir hipertrofia. E é totalmente possível alcançar isso com um treino de 30 a 40 minutos. Se o treino for bem embasado, distribuído certinho na semana, com 10 séries por grupo muscular por semana, né? Então dá para encaixar num treino ali de 4 exercícios e fazer tranquilamente a musculação para hipertrofia. Então, deixa eu ver se eu entendi. São 10 séries na semana por grupo muscular. Por grupo muscular. Então, eu vou dar um exemplo muito básico aqui para, às vezes, o pessoal de casa entender. A pessoa quer hipertrofia, ela quer trabalhar peitoral. Ela vai lá e faz, num dia da semana,
3 séries de supino reto, 3 séries de supino inclinado e 4 séries de pec deck. Tem um exemplo. Deu 10 séries ali. Com isso, se a intensidade estiver correta, for uma carga desafiadora, né? Não precisa ser até a falha, mas próximo à falha, isso já pode gerar hipertrofia nela. E ela não vai gastar muito tempo para fazer um treino desse. E lembrando também que isso tudo tem que ser... tem que ter os hábitos que a gente chama de hábitos bons, né? Então, um sono de qualidade. O sono, ele não precisa ser de 8, Sim, claro. 9, 10 horas, né? Rotinas de pessoas modernas, quem consegue, né, tecnicamente dormir isso. Mas tem que ser aquele sono reparador, né? Utilizar de higiene do sono, como a gente também tem um material midiático para isso. E água, consumo de água, a própria alimentação. Então, correta. A gente orienta, né, o que pode ser feito ou não, né, o que deve ser evitado, mas a gente sempre indica que seja feito um próprio acompanhamento nutricional, né, se houver a possibilidade, porque nós trabalhamos em rede, né, não dá pra falar de alimentação e não falar do nutricionista nutrólogo, não dá pra falar de vitaminas baixas e não citar o médico, o endócrino, então é sempre nessa pegada. Sim. De tentar atrelar toda a rede de profissionais que a gente tem à nossa disposição quando o quesito é saúde, né, hipertrofia é saúde, né. Sim, e aí o Paulo pode até falar mais do que eu sobre hábito. A gente tem até estudos falando sobre isso, que uma pessoa, quando ela se exercita e tudo mais, ela cria hábitos mais saudáveis, né? O sono dela melhora, ela automaticamente procura se alimentar de uma forma melhor e tudo mais, então acaba ficando se preocupando mais com hábitos até mesmo fora da academia. Isso, pegando o adendo do hábito, é muito difícil, na verdade, né? Você simplesmente falar pra pessoa, poxa, sai, né, da sua casa, coloca seu short, sua roupa. Sai ali da zona de conforto, do teu sofá. Do sofá e põe o tênis e vai. Não é tão simples assim, porque a gente não tem, né, como foi estado a própria pandemia, nós não tivemos, né, a sequência de consciência, na verdade, né, de continuar praticando. A gente se ausentou, ficou mais prostrado, a gente ficou mais em casa. Então, esses próprios são reflexos do que a gente teve lá atrás. E o nosso meio social, ele repercute muito, né? Então, eu vou jogar pro pessoal de casa agora. Da onde você está assistindo, do seu entorno aí, pode ser familiar, pode ser seus amigos, quantas pessoas treinam? Quantas pessoas praticam aí atividade, exercício físico? E não é pessoas que tá, tipo assim, e tá matriculada na academia, não é isso. A gente não tá falando de matrícula. Bem direta aqui mesmo. É realmente a pessoa que vira pra você e fala assim, fulano, eu te encontro só depois porque tal hora eu tenho que treinar. Muito isso, eu mantenho uma frequência ali, eu faço uma caminhada diária, né, semanal. Quantas pessoas, realmente, né? A gente não tem isso, né? Então, vou linkar com minha família. Então, da minha família, eu sou a única pessoa que treina. Então, são 4 indivíduos adultos, vou fazer uma média aqui, uma pesquisa bem básica, mas 1 em 4 adultos treinam. Como que é a realidade pra você, Gi? Também mais ou menos essa? Ou lá todo mundo treina? Nossa senhora, então vamos lá. Começou, na realidade todo mundo pensa que começou comigo, mas começou com a minha irmã praticando pilates. Então ela foi a primeira, assim. Eu só fazia aquela coisa de educação física de escola, gente. Então, eu vou pros jogos, essas coisas. Mas de treinar, só 3 pessoas, acho que da família paterna, materna, todo mundo junto e misturado. É pouco. Somos 3. Realmente, chega a ser assustador, mas a gente, quando fala de hábito, a gente pensa muito nessa questão social, né? Então, não vejo o exemplo, não é palpável, não é visual o exemplo dentro de casa. Os meus amigos, ao invés de me chamarem para ir para academia ou para ir praticar algum esporte, eles me chamam para ir pro restaurante, pro bar, ao invés de adotar um hábito melhor, saudável. Quando saio, eu opto sempre pelo fast food. Então, assim, um hábito que vai linkando, né, pegando o adendo de outro, que vai pegando o adendo de outro, e quando a gente vê ali... E o que a gente tá falando, tem que deixar isso bem claro. Quando a gente fala de hábito, não é que você vai deixar de sair, não é que você vai deixar de curtir com as pessoas. Não, é você saber fazer as melhores escolhas. Às vezes, não é aquele fast food todo final de semana. Não é você ir pro barzinho e encher a cara todo final de semana.
Gente, não. É saber fazer escolhas. Exato. Então, deixar isso muito claro. A gente tem bastante autonomia, nós temos também o livre-arbítrio para fazer as nossas próprias escolhas. E aí, já fazendo aqui um merchanzinho, você já fez as suas escolhas? Porque os nossos alunos fizeram as escolhas deles. Eles escolheram transformar a vida deles e depositaram essa confiança nos nossos profissionais, que hoje estão aqui ilustrados com o professor Adrian e o professor Paulo. Então, tá vendo essas esferas? Tudo que eles estão falando é o que você vai ter dentro da nossa academia. Então, você tá esperando o quê? Então, eu já vou até falar. Vai lá no nosso Instagram, já aproveita para ver o vídeo da nossa brincadeira, das nossas cestas de desafio e já entra no nosso link da bio para você se cadastrar. Um dos nossos consultores vai entrar em contato com você para agendar a sua primeira aula de 7 dias cortesias. Então você vai ter ali uma semana de treino com a gente para você sentir na pele a experiência de ser o nosso aluno. Então, desde o preenchimento do nosso rope, tirada de medidas, esse treino personalizado, você vai ter toda essa experiência. Então, não perde tempo. E trazendo ainda o link, eu comentei do Pilates e veio agora uma dúvida que é uma muito comum que eu recebo. Das nossas mais de 30 aulas semanais, nós temos ali linkadas as nossas aulas de alongamento e relaxamento e nós temos a aula de Mat Pilates. O Mat Pilates gera uma confusão pra todo mundo. Porque todo mundo fala, eu quero fazer o Pilates. Tá, mas existe uma diferença do Mat Pilates e do Pilates. Quero que o professor Paulo explique pra gente um pouquinho disso. Já que eu sou professor da aula de Pilates, né? Vamos lá. Bom, o Mat Pilates, ou Pilates solo, como a gente conhece, né? Ele é uma alternativa, né? O Pilates em si, a gente trabalha com o clássico e com o contemporâneo. Clássico seria como o Joseph lá atrás trouxe a sequência de exercícios da forma como geralmente deve ser feita. Então é uma coisa mais conservadora, uma coisa mais enraizada, é mais bloco, mais concreto. O Mat ele vem como uma alternativa para a gente deixar ele mais contemporâneo. Então a gente pode utilizar desde os pré-pilates, então são exercícios de mobilidade, preparação articular, soltura, alongamento, pausa. Então, existe tudo isso dentro da metodologia do Mat Pilates. Então, para deixar um pouco mais palpável, o método é o clássico, que seria o Pilates mesmo, propriamente dito. O Mat, ele vem ali com as alternativas dos aparelhos, das alternativas em equipamentos como bola, colchonete e por aí vai. Não, perfeito. Então basicamente, o Mat Pilates e o Pilates que a gente vê convencional em estúdio. Só para eu entender mais um pouco, assim. Quais que são essas diferenças? Existe alguma diferença? Como que é? Existem as diferenças, na verdade, as variações de exercício, né? Então, pegando um pouco, linkando, né? Joseph Pilates, que foi o criador do método Pilates, ele deixou uma sequência de exercícios pra gente. E essa sequência, ela pode ser feita tanto no solo com colchonete, ou nos aparelhos, sempre variando. Então, os aparelhos, eles vêm, como os estúdios, eles vêm pra alternar, deixar mais dinâmico, ser mais trabalhar outras capacidades, assim como é propriamente a musculação. Então, as máquinas, elas estão cada vez mais se inovando para trabalhar, né, ali os músculos propriamente ditos. E então, as máquinas do Pilates contemporâneo, né, moderno, ela vem nesse sentido, nessa pegada. Entendi. Então, você que está procurando essa alternativa, mas que tem que trabalhar também questão de fortalecimento. Olha que bacana, gente. A Oranjinha tá completa. Tá completa. Você tá esperando o quê? E a questão do Mat Pilates, né? Do Pilates solo. Agora eu só vou falar Pilates solo. E a questão do alongamento. Tem alguma indicação? Tipo, o aluno que tem isso, indico fazer essa aula. Certo. Todo mundo deveria fazer essa aula, para começar. Eu adoro. O objetivo principal dela é pausar. Então, é realmente respirar bem fundo e olhar para esse corpo naquele espaço, sala de práticas, né? Então, é olhar para aquele corpo de que você precisa de uma pausa. E essa pausa, ela vem nas respirações. Então, a aula de alongamento, toda aula de Pilates é uma aula de alongamento, mas nem toda aula de alongamento é uma aula de Pilates.
O alongamento, ele vem como alternativa para a gente realmente olhar para esse corpo e trabalhar não só os alongamentos musculares propriamente ditos de músculos que já vêm encurtados, como classicaço, posterior de coxa, panturrilha, enfim, para partes do corpo que você precisa realmente relaxar, como pessoas que trabalham muito mais sentadas, né, e ao final do dia tem lobalgia, que é a dor na região lombar do nosso corpo. Então, essas aulas, elas vêm nessa pegada, e aí o público é diverso, né, tem desde dos adolescentes, né, a academia, hoje a gente trabalha com um público acima de 13 anos, né, a gente tá aqui, ela pode pontuar melhor que eu, e aí a idade superior, né, você pode escolher, você que tá em casa, na verdade você pode fazer as aulas aí de alongamento. Vai a idade que Deus decide. Exatamente. E não tem limite de idade, né? Acredito que uma dos melhores benefícios da aula seja esse, né? A possibilidade de qualquer pessoa que se matricula ou vai fazer os 7 dias pode já iniciar fazendo uma aula de alongamento e relaxamento comigo. Gente, eu falo por experiência. Façam de sexta, que é o dia que eu tô lá, e é o dia que o Paulo estrala muitas minhas costas, porque é maravilhoso. E eu fiquei fazendo uma observação, porque eu trabalho no período da manhã, mas estou à noite, às vezes, trabalhando com personal na academia. Eu sei que a aula de Met Pilates é um sucesso absurdo, porque a aula, não sei se é 6h30, e o pessoal chega 20, 30 minutos antes da aula e já fica sentado na porta da sala. Ali já fica sentado na porta da sala ali para entrar na hora que a aula começar. É um sucesso então, absurdo. já aproveitando esse gancho do professor Adrian, então, as aulas de Met Pilates solo, acontecem de terça e quinta-feira, às 6 horas da tarde. E de segunda, quarta e sexta, acontecem os alongamentos e relaxamentos às 6h30 da tarde. Beleza? Eu vou esperar vocês lá, viu? De sexta-feira. Eu mais do que ela. E já também complementando, o Paulo falou desse público mais diverso. E nós temos pessoas que, às vezes, chegam com uma recomendação médica. Tá? Eu não posso com exercícios muito de impacto, eu sinto ali um desconforto. Como que é? Vou citar em específico a aula de burn, porque é uma aula mais rápida. A pessoa só tem aquele minutinho para treinar. Como que funciona a adaptação dessa aula para a pessoa? Bom, vou dar exemplo prático, né? Eu tenho alunos que fazem o burn e às vezes tem alguma, sei lá, condromalácia patelar, pode ter algum problema de joelho, não pode tanto com impacto, às vezes sente dor. Então, normalmente, nas aulas, eu vejo exercícios mais gerais, que todo mundo pode fazer, e quando eu sei que tem um exercício mais de impacto, um exercício um pouco mais complexo, que às vezes o iniciante não conseguiria fazer, eu já deixo do lado, de reserva ali, um exercício alternativo mais simples. Então, às vezes, vou dar um exemplo, uma subida no caixote, que é um pouco mais complexo, o caixote é um pouco mais alto, a pessoa não consegue fazer aquilo, eu deixo um step do lado, onde ela vai conseguir fazer pelo menos uma subida no step e tudo mais. Então, sempre eu monto a aula, né, os outros professores acredito também, sempre já monta com 2 níveis ali, um do lado do outro, um mais avançado e um mais tranquilo. E aí a pessoa, na hora que ela tá no meio da aula, ela fala, vixe, não vou subir no caixote, vou subir no step, eu não vou fazer um burpee, eu vou fazer um meio burpee. Essa autonomia de saber qual o seu próprio onde nível. Que é o limite. Mas a gente acaba dando uma puxada e tenta fazer ela fazer mais difícil. Vai puxando a pessoa. Trazendo pra realidade, né? Isso, eu trouxe exatamente essa pergunta, porque... Então, se o pessoal ainda não sabe, eu trabalho no período da manhã, então eu estou ali convivendo com o professor Adrian, e eu vi isso acontecer com o exemplo da nossa aluna Camila, Sim. que não conseguia, por conta de um problema no tornozelo, que ela teve até que fazer uma cirurgia, e ela amava fazer aula de burn, ama até hoje, e ela não conseguia, ela tinha essa limitação. E eu via toda vez o Adrian montava, já olhava, nossa, a Camila tá ali me esperando pra aula. Ele já montava de uma forma diferente. Então, esse carinho que vocês têm na preparação de cada aula com o aluno, nessa preparação de cada exercício, cada treino que vocês montam. Os alunos pensam que vocês ficam lá na sala montando treino, falando, vou cansar essa pessoa. Não, não é assim. Então é com todo carinho e amor, né? Ai. Não é à toa que nós somos considerados carrascos, né? Você na parte da manhã e eu na parte da noite. Não queria falar, mas é. Alunas minhas que estão em casa assistindo esse podcast, coloca aqui, ó. Paulo Hortolão Carrasco, quero ver. Depois eu vejo. Verdade, gente. Coloca aí nos comentários os alunos dos carrascos da Oranjinho. O carrasco da manhã e o carrasco da noite. Gostei disso. E eu queria fazer meu merchan também, porque você falou das aulas de Paulo. Eu quero que fale umas aulas de burn também, pro pessoal ir lá fazer o burn na hora do almoço. Verdade, então vamos lá, gente. As aulas de burn. Tá, como que funciona? Os nossos burns
como os meninos já enfatizaram, 12 minutos de duração. Então, as aulas de burn acontecem de segunda, quarta e sexta. Então, gravem esses 3 dias. São 3 dias porque são 3 vezes na semana. Frequência mínima, galera. Pensamos em tudo. Então, acontece primeiro horário nas 7h15. Nós temos depois às 11h45, no horário do almoço, junto com você. E nesse meio tempo, a gente ainda tem aula de burn com o professor Paulo Costa, que começa, me corrige se eu estiver errada, às 8h45. E 10 horas. E 10 horas a gente tem o funcional com ele. Então, olha essas opções que você tem, diversas, para poder ali fazer treinos mais rápidos. E falando ainda em treinos rápidos, a gente não tem hoje somente o treino de burn. Nós temos também o fast jump e nós temos uma aula de abdômen também. Abdômen. Não só o HIIT abdômen, mas também um treino mais rápido de abdômen que é feito toda quarta-feira no período da manhã com o professor Paulo Costa. Então, olha aí que legal, a gente tá com muita coisa dentro da academia já pronta pra ali já dar um negócio pronto pros nossos alunos e eles só irem treinar. Então, olha que bacana como que é tudo isso. E o que não falta também é horário, né? Porque todo horário tem uma aula, desde 6h30 da manhã até as 11h45, à tarde também. Então, horário de aula não falta, sempre vai ter uma aula rolando na academia. O que tá faltando na realidade é você lá dentro. Essa é a questão. Então, pessoal, agiliza. Clica lá no link da bio e já agenda a sua primeira aula. E eu já queria também falar de uma coisa, já que a gente falou que a academia ela é tão completa, eu trouxe aqui que no último podcast a gente com o Luan e a Iris acabou falando mais por cima, mas que é sobre a avaliação funcional. Então, galera, eu tô aqui com um exemplo de avaliação. A avaliação funcional, ela é extremamente completa. E para falar mais dela, é muito bacana ter aqui 2 profissionais da área para me ajudar nessa questão. Então, de 5 a 6 páginas de resultado, galera. E eu queria que vocês falassem como que a avaliação funcional, ela ajuda vocês na hora dessa preparação desses treinos mais rápidos. Certo, com certeza. Todo aluno deveria fazer. Todo aluno deveria fazer avaliação. Seja ela funcional, seja ela antropométrica. Então, no próprio Hope, antropométrica são as medidas corporais, né? No próprio Hope a gente faz esse primeiro contato, que seria peso, altura e as medidas específicas para o objetivo dela. Então a gente deixa bem específico. O objetivo é definição muscular na região abdômen. Vamos tirar as medidas ali de cintura e abdômen para acompanhar. A avaliação ela vem como um todo, ela vem como um plus. Então, além da parte antropométrica, a gente tem a parte de posturologia. Então, nós temos a parte que são as nossas fotos mesmo para analisar desvios mesmo, um ombro mais alto que o outro, o quadril mais à frente do que o outro, e ela serve para realmente como um diagnóstico, né? É um exame, total. Basicamente. É literalmente o DNA do aluno que vai estar naquele treino, porque a gente costuma falar, não é só o que o aluno traz pra gente de objetivo, é realmente o que o corpo dele tá necessitando naquele momento. Sim. Porque às vezes a pessoa ela só vê e fala assim, não, eu só preciso ganhar massa. Aí você vai ver a pessoa tá com uma escoliose, tá com um negócio um pouquinho ali mais sério. É bem aquela parte do o que o aluno quer, o que ele pode. Meu celular despertou a aula. 15 vezes. 2. Não sabe que me deu raiva, eu queria parar. Não falei, eu tava esperando. Você falou. Quantas? Você falou, eu ouvi uma vez. Não, beleza. Eu tava esperando, você tava fazendo um merchan da academia, eu falando... No mesmo lugar? Eu quero... Tá. A partir da resposta. Não é aquilo que o aluno... Peraí. Agora deixa eu... Kaique! Reinicia esse bagulho. Corte rápido. Corte rápido. Se você quiser depois, Kaique, às vezes ir na academia... Não, agora é sério, gente, é um recado pro Kaique. Se você quiser depois, Kaique, ir lá, ou se não, tipo... digitalizar a avaliação funcional, porque às vezes passar na tela pro pessoal ver, ou imagens do pessoal, dos meninos fazendo avaliação em alguém que eu sei que você já tem que filmar, então é legal passar essas imagens aí, fazer esses links. Palpável, né? É muito mais legal. Ou às vezes no final, não sei, ou na hora que você for editar pra postar no Reels do Instagram, beleza? Então é isso. Pode voltar pra sua resposta. E aproveitando, né,
basicamente, quando o aluno entra, né, é aquilo que o aluno quer. Então, tem sempre uma vontade, né? O que o aluno pode. Então, se o aluno chega com queixa de que não pode, não deve-se, né, ficar tão exposto a impacto. E o que o aluno precisa. Então, a avaliação, resumidamente, ela nos dá, né, um relatório, um laudo ali do que a gente vê no aluno, mas principalmente aquilo que o próprio exercício ele vai nos trazer, né? Se nos nossos testes de dominâncias musculares, se qual região está compensando qual, se existe ali um encurtamento severo de alguma região que a gente tem que olhar e no primeiro momento a gente não percebeu, então realmente ele deixa o treino do aluno mais específico. Então imagina um aluno que já tem pouco tempo para treinar, ele vai treinar dentro do que ele precisa, dentro do que ele gosta, dentro do que ele pode. Uma coisa muito mais focada. Exatamente. E aí, dentro do treinamento, né, esportivo, a gente tem 2 princípios muito legais, que é o princípio da especificidade, um treino montado específico para tal objetivo, né? Você não vai usar o treino de um objetivo para realizar o outro, e o princípio da individualidade. Cada um é cada um. Então, às vezes, um consegue fazer uma coisa, o outro não. Um tem um encurtamento, o outro não, e tudo mais. E na avaliação, a gente consegue ver tudo isso. A gente vê postura, mobilidade, encurtamento, adipometria, antropometria, faz o teste cardiorrespiratório para ver o condicionamento daquela pessoa. Então, o professor faz aquilo e depois o professor que vai montar o treino da pessoa, ele tem o caminho inteiro ali para seguir, fica muito mais específico, muito mais fácil de montar o treino da pessoa, porque ele já foi tudo totalmente avaliado. E às vezes, na academia, quando a pessoa não tem uma avaliação, às vezes você tenta passar um exercício, passar alguma coisa, ela tem mais dificuldade para fazer, não consegue fazer algum exercício da maneira correta, e aí você, com a avaliação, você entende por quê. Assim, ela não estava conseguindo fazer porque ela tem encurtamento de peitoral, encurtamento no posterior de coxa, ou falta mobilidade para ela conseguir fazer esse exercício. Com a avaliação, tudo fica mais claro, é tudo mais fácil na hora de fazer o treino da pessoa. Cara, isso é perfeito. Vocês falaram dessa avaliação do desempenho aeróbico, então eu penso às vezes naquela pessoa que tem algum problema cardíaco ou não aguenta tanto esforço físico, aí ela vai e tenta fazer uma aula de HIIT. Gente, olha a seriedade com que a gente trabalha. A gente tem uma avaliação que ela é feita de forma totalmente individual, fica somente o aluno e o professor juntos, e a gente consegue ter resultados extraordinários quando o aluno faz esse tipo de procedimento com a gente, esse tipo de avaliação. E já logo no final, então eu vou falar aqui pro pessoal de casa para poder entender como que se organiza a avaliação. Então, primeiro de tudo, a gente, não sei se a câmera vai focar muito bem, galera. Olha lá, é eu, gente. É eu. É minha cara. Você viu, gente? De tanto que eu falo. Enfim, a gente tá aqui Gente, é verdade. A gente tá aqui há quanto já tempo? são 7h11. Já são 7 horas da noite? São 7 horas horas. da Eu noite. falei pro Renan que eu estaria na academia 7h20. Eu vou ter que avisar ele. Que que não horas vai são? dar. São 7h11. A gente tá quase finalizando, tá? A gente tá falta finalizando. Eu não sei se ficou faltando alguma coisa. A gente falou da musculação, que dá pra fazer musculação com treino curto. A gente não falou... A gente, dos casos. A gente... Dos dos casos, casos. mas eu lembro, eu sabia que eu esqueci alguma coisa. Que falou, como que não deixa o treino monótono, a gente falou tudo, mas o que eu mais queria linkar é falar, na academia a gente troca o treino a cada 2 meses. Verdade. A gente pode falar agora da a avaliação. gente pode falar. Verdade, nossa, perfeito. A gente precisa falar, porque isso é Mano, a gente troca o treino toda hora, tá? Eu ia mandar mensagem pra Renan mesmo. Nossos intervalos aqui a gente faz takes. Você não tem. Você não tem. 3G, eu sou Eu tenho, se você quiser. Fala que atrasou. Nossa, gente. Eu preciso falar Depende. isso, Eu falo pra então. Gabi. Não tem tempo. Não dá, velho. Vai Não fluindo. Não, e o duro que vai fluindo e tipo, eu tô super falaria... confortável falando então, aqui. também. Gente, com o Luan e Caíris, acho que como era o primeiro podcast, a gente tava... E tinha... Não grava. E tinha, tipo assim, toda aquela coisa, aquela mística, né? De tipo, é o primeiro podcast, não sei o que. O Lua também, ele tem um perfil mais travadinho. A Iris que vai se soltando mais. Mas, tipo assim, cara, tá uma conversa muito da hora. Não, eu já sabia que eu ia fazer de boa, só que minha preocupação será que eu vou lembrar de falar tudo que eu quero falar? A gente sempre, no final, a gente tenta lembrar, tá? Ai, que susto, achei que era um cachorro no seu pé. Por que eu pensei que era um cachorro? Ai, vamos. A gente tá falando
Aí que eu quero falar umas 3 coisas da avaliação Não, funcional e ainda. eu, gente, eu tava tipo assim, eu ia riscar e eu percebi que a caneta não tinha botado a tampa. Falei, cara, se eu fizer assim, vai fazer barulho. Eu tava assim, e vocês falando e eu assim, devagarzinho. Tá acertado? Já tá, amigo. Ai, obrigada. Pode? Então, pessoal, pra poder contextualizar vocês aí de casa, só pra vocês entenderem como que é a organização da avaliação funcional. Então, a gente começa, não sei se vai dar muito bem pra vocês verem, mas a gente começa com uma anamnese. Então, saber mais do histórico do nosso aluno. Depois, assim como o professor Paulo disse, a gente já vai também pras medidas. Então, aqui também, além das medidas, a gente vai saber o seu índice de gordura e de massa magra do seu corpo. Que delícia! E depois a gente já passa para avaliação postural. Como o professor Paulo disse, a gente faz essa avaliação também com fotos. Fiquem tranquilos, essas fotos ficam dentro do nosso histórico, tá? Não são divulgadas. Depois nós temos a parte de flexibilidade e rigidez relativa. Os padrões de movimentos e também a dominância muscular. Então, sempre o professor, ele vai avaliar como? Ele vai colocando se tá ruim, bom, regular, muito bom. Então, já vai saindo aqui para vocês todas essas notas. A avaliação de desempenho aeróbico é a última que a gente faz. Então, é a última que é onde a gente vai saber a questão do cardio, desse esforço físico. E, no final, já sai para vocês as recomendações e orientações do professor. Então, como o professor Paulo e o professor Adrian disseram, é onde vai sair a sua individualidade, o que você realmente precisa, o que o seu corpo está necessitando, além do seu objetivo principal. Lembrando que essa avaliação, você pode solicitar ela, só procurar a nossa recepção. Ai, Gi, mas eu não sou aluno da Oranjinha e eu quero fazer essa avaliação. Não tem problema. Nos mande uma mensagem no WhatsApp, já aproveita. Pode ir lá que a gente explica todo o proceder de como que funciona, tudo certinho. E melhor ainda, se você quer fazer uma avaliação funcional dessas, simples, vem também fazer 7 dias com a gente para conhecer melhor o trabalho dos meninos. E já aproveitando esse link da avaliação funcional, existe muito a monotonia dos treinos. Então, aquela coisa de ficar no mesmo treino sempre. Como que isso funciona na Oranjinha? Eu vou ficar com o mesmo treino? Tipo, eu fiz a avaliação, vou ficar com ele para sempre? Não, com certeza não. A gente trabalha alterando o treino do aluno a cada 2 meses. Então, o aluno nunca fica no mesmo treino. É aquilo, às vezes ele tem uma avaliação, o treino já é montado mais específico na avaliação e a cada 2 meses aquele treino vai se renovando de acordo com as capacidades e objetivos do aluno. Então, ele está sempre realizando um treino novo. A cada 8 semanas a gente está fazendo essa atualização. E fazendo ainda esse acompanhamento. Está treinando ou não? Sim, exatamente. Além da parte de... o treino muda a cada 2 meses, mas a gente faz o acompanhamento na semana do resultado, né? Que é para saber ali se o treino está sendo benéfico, se o aluno está gostando, se ele está conseguindo executar, se está dentro do tempo que a pessoa tem destinado a treinar. Mas eu acredito que a parte da avaliação que mais brilha os meus olhos e também, possivelmente, dos avaliadores, é ter esse contato, né? De ver o aluno como o aluno, não né, como mais um aluno. Então, imagina a pessoa que chega hoje na academia, ela não sabe, mas ela tem, por histórico familiar, ela tem ali uma cardiopatia. E a gente vai e passa um HIIT para ela. Então, olha, é realmente aquela questão do quão sensível, né? O quão a gente precisa trabalhar com segurança pro aluno, principalmente, mas principalmente como... a área da saúde mesmo, né? A área da saúde precisa trabalhar dentro Ele não dos é um conformes. número, ele é um ser humano. Ele é um ser humano, sim. E uma das coisas que eu acho mais sensacional na avaliação, ela é feita periodicamente, né? Quando o aluno tem ela, e é você ver a evolução do aluno. Então, você pega um aluno que, tinha uma cifose torácica, uma lordose lombar acentuada, um encurtamento muito grande, uma má postura... E aí depois você vai reavaliar aquele aluno depois de alguns meses e você vê uma melhora. E isso é muito gratificante, é muito legal você poder mostrar para o aluno, sua postura melhorou aqui e ali, seu percentual de gordura diminuiu em tantos %, ou sua capacidade aeróbica melhorou de tantos pontos para tantos pontos. Isso é uma das melhores sensações que a gente tem. É gratificante ver o aluno ali na hora já falando, e aí o aluno já sai animado, porque ele tá vendo que o treino tá dando resultado. Já tem aquele gás de motivação, porque ele tá vendo o resultado acontecer. Isso, a gente
tem o acompanhamento das medidas na academia mensalmente. Na semana do resultado a gente já tira as medidas do aluno todo mês. Mas com a avaliação é muito mais profundo, né? Então não é só aquela coisinha mais simples, é uma coisa muito mais aprofundada. E aí a gente vê, às vezes, melhora no percentual de gordura, na postura, na mobilidade, no cardio mesmo, pô, e é sensacional. E ainda, como você disse, tem as avaliações de forma periódica. Nós temos o programa de direcionamento de resultados, que hoje é conhecido como programa PDR. Então, o aluno, ele já chega pra gente, ele tem essa possibilidade de entrar para esse programa. Então, ele já vai ter datas em que ele vai refazendo essas avaliações. Então, ele já faz a primeira assim que ele entra na academia para ter realmente esse primeiro treino, esse primeiro contato de forma mais aprofundada, já entrar, vamos dizer assim, com o pé direito para começar os treinos. E dali a mais ou menos 2, 3 meses ele vai fazer uma nova avaliação, que aí a gente vai reavaliar. Então, tudo que ele melhorou, tudo que ele pode pegar mais firme, às vezes não deu certo. Então, realmente a gente sempre manter ali essa motivação do nosso aluno aceso. Então, para quem quer resultado rápido, tem pouco tempo de treino, só tenho uma palavra para vocês: Oranjinho. Então, é isso, pessoal. Eu gostei muito de trazer essa questão da avaliação para vocês falarem um pouco mais sobre ela de uma forma mais técnica, também esses benefícios, porque às vezes é uma dúvida que o pessoal fica muito na cabeça. Mas eu só faço aula funcional. Eu tenho que fazer avaliação? A avaliação não é só para quem faz musculação? Então, tem muito desse preconceito. Então, foi muito bom ter vocês aqui com a gente, eu espero que o público tenha gostado da gente estar recebendo os 2 carrascos aqui com a gente. Você que ainda não é da Oranjinho, fica tranquilo, tá? Carrasco é uma forma carinhosa, tá? Eles não são carrascos, imagina, tá longe... Pouco exigente. Não, tá longe da personalidade deles, gente. Carrascos nunca. E eu queria que vocês falassem, já aproveitando também, um gatilhozinho aqui que me deu... Eu quero conhecer de cada um de vocês 2 casos, vou colocar 2, de pessoas que conseguiram atingir o objetivo delas e que vocês sabem que são pessoas que treinam em pouco tempo, que tem pouco tempo de treino. Casos a gente tem vários, mas mais recente, que eu consigo lembrar agora, eu tenho uma aluna que começou faz pouco mais de um mês, a Stephanie, e ela já perdeu acho que 2,5 kg em pouco mais de 30 dias. E tem também... Volta, Kaique, corta essa parte. Ele esqueceu o nome da aluna. É a Bianca Moraes. Tô com a Bianca aqui na cabeça e até linkar. Eu ia falar. Kaique, corta essa parte. Você vai começar a resposta tudo de novo, tá? Ele vai fazer a minha pergunta e aí ele já vai cortar. Vamos lá. Peraí. Bom, pensando agora... peraí, deixa eu voltar como se eu tivesse acabado de receber a pergunta. Pensando em casos mais recentes, a gente tem vários, né? Mas mais recentes eu tenho a Stephanie. Ela começou a ter um pouco mais de um mês, uns 30 dias, 40 dias, já perdeu 2,5 kg. Ela treina em pouco tempo também. E ela sempre participa das minhas aulas de HIIT abdômen, que é o treino de meia hora. Ela faz a aulinha e vai pro trabalho. E já está tendo grandes resultados. E eu tenho também a Bianca. A Bianca está na academia há 5 ou 6 meses e já perdeu mais de 12 quilos. E o treino dela é baseado na metodologia 3-2-1. E ela não gasta mais do que 40, 45 minutos estourando se ela for mais devagar dentro da academia. Mas muito treino ela consegue fazer em 30, 35 minutos. Que perfeito! Conheço as 2 alunas. Inclusive, gente, pode ir lá no nosso feed conferir. Bianca tá com a plaquinha do resultado. Então, esses resultados extraordinários, nós temos uma plaquinha para vocês e uma foto. Você pode deixar essa foto guardada, registrada para você. Ou você pode nos autorizar a fazer essa postagem para você ser uma inspiração para outras pessoas. Então, um beijo para Bianca e um beijo também para Stephanie. Que orgulho, maravilhosa. Isso, falando um pouquinho dos meus, antes de tudo a gente linka então o que é o objetivo, né? Lembra que o objetivo ele vai muito além do peso reduzido na balança, né? Obviamente é quantitativo, mas às vezes ele é qualitativo. É aquela roupa que estava apertadinha, mas entrou, tá melhor, ou é o pessoal do trabalho que está elogiando ali.
Nossa, você emagreceu. Nossa, como que você tá mais com disposto. aparência, mais Às disposto. vezes um remédio que para de tomar, que isso que mais tem. Ou que aluno reduz a para de dose. Isso, reduções de doses de medicamentos controlados, né? Lembrando que isso sempre é feito com a presença, né? O aval do médico, né? Do claro. psiquiatra, de quem foi o médico que prescreveu. Um beijo pra Kate. Isso aí. Então, todos esses ganhos, eles são objetivos concluídos, né? São resultados que devem ser mensurados. Então, eu tenho a Ana. A Ana, ela atua na área da enfermagem, né? Ela é socorrista. Então, é um meu case de sucesso. Atualmente, ela tá com uma rotina muito doida. Ela não tá conseguindo frequentar. Cláudia. Exatamente. Ela tá conseguindo frequentar pouquíssima academia, mas quando ela pode, ela vai correr no lago. Ela até participou das nossas 2 edições das corridas, né? Da Oranjin. E ela não para. A verdade é essa, ela mesmo trabalhando em 2 empregos, ela tem uma rotina turbulenta, ela não tem hora certa pra dormir, ela dorme mal, ela tenta manter a alimentação. E quando ela vai pra academia, ela faz um treino 3-2-1. Ela gosta da musculação, ela gosta do funcional, gosta de tudo, né? A verdade é essa. Ela gosta de estar lá com a gente. E ela já perdeu ali 15 quilos entre campeonatos de emagrecimento, semanas de resultado, sextas-feiras que ela vai para as aulas especiais, enfim. Ela não para. Isso é ótimo. E, gente, e até fazendo um adendo, um beijo pra Ana Cláudia, que eu ligo sempre pra ela pra saber se tá dando tudo certo, porque esse é um dos nossos trabalhos. A gente entra em contato com vocês, se tá dando certo de treinar, se vocês estão gostando, por que não tá indo treinar. E a Ana é muito especial, ela participou das nossas edições, as 2 últimas edições da corrida, e ela foi não com o intuito de pegar pódio, ela foi com o intuito de se desafiar. Concluir a corrida. Tanto que independente da posição que ela ficou, ela completou. Ela fez ela ultrapassou aquela linha de chegada. E é muito emocionante. A Ana, ela é um exemplo muito querido. E falta uma pessoa, quero mais uma. E aí lembra que, às vezes, essa questão do desafiar-se, ela é muito particular, né? Sim. Muitas pessoas têm a ideia, né? O equívoco de pensar que, poxa, eu tô na academia, academia é só pra gente musculosa. Não é. É pra Dona Maria que tá em casa. E falando de Maria, eu vou falar da minha Maria. Então eu tenho a Dona Maria, né? Não vou referir o nome completo, mas ela começou há pouco tempo com a gente. Ela, antes, liberada pelo médico apenas para fazer as aulas de pilates e alongamento. Então, a gente vem em uma construção aí. Ana Maria era extremamente dependente no sentido de que ela não conseguia ir pra rua, caminhar na calçada sem cair. Então, acho que falando um pouco de treinos curtos, não tem como não falar da Ana Maria que hoje vai pra academia a pé, volta pra academia a pé. Ela tem amizade com todo mundo, adora socializar. O maior benefício para ela foi começar a musculação. Então, ela começou ali a treinar o exercício resistido há pouco tempo e ela está simplesmente apaixonada. O médico a liberou, ela tá ali acompanhada nessa nossa metodologia, né, de sempre trabalhar com a equipe multiprofissionais, e o médico liberou, ela falou, Paulo, esse aqui é o atestado, eu já posso treinar, monto meu treino. Eu falei, pode deixar, vai ser montado dentro do que ela pode, do que ela gosta e do que principalmente ela precisa. Ai, gente, vou chorar com a Dona Maria, porque ela é muito, muito, muito maravilhosa. E realmente, quando ela é uma das alunas, como o Adriano falou, que fica ali sentadinha, esperando já dar o horário da aula. E na hora que ela falou assim, eu tô começando a treinar, sabia? Eu falei, quê? E ela, não, eu tô começando a treinar. Eu falei, não acredito. E eu lembro quando ela iniciou, que ela era a pessoa que às vezes precisava até de ajuda pra poder levantar e... Agora tá lá livre, leve e solto, andando pra cima e pra baixo. Ela precisava de ajuda pra amarrar o cadarço do tênis. Eu acho que casos, né? Se tem for tantos, entrar, a gente pessoal da tem manhã, tem a Marta, Marisa, a Dona Iraci, o Samuca, Iraci, a gente tem a Marlene, extremamente ativa, a gente tem inúmeros. Muitos todos casos. os nossos alunos. Isso motiva a gente cada dia, né, Com cara? certeza, Eu vou pro trabalho brilha e os eu olhos. não falo isso da boca pra fora, porque é muito gostoso você ajudar o outro, velho. E isso a gente tá falando aqui só de alguns casos, mas hoje a Oranjinha a gente conta com muitos alunos. Muitos. E a gente tenta ao máximo lembrar vocês não são apenas números, vocês são seres humanos. Se a gente estivesse apenas se importando com um número,
a gente hoje não estava aqui conversando sobre a forma como a gente pode te ajudar com treinos mais rápidos, treinos dinâmicos, que vão te ajudar a trazer mais saúde, que vão te ajudar a trazer mais disposição, que vão te ajudar com o seu objetivo. A gente não estaria aqui, a gente só simplesmente iria ali, falaria para você se matricular e tchau, benção. Não, a gente tá aqui se preocupando com vocês. Então, isso é o que a Oranjin tá trazendo. E é isso que nós vamos continuar trazendo para Bebedouro por mais anos consecutivos, sendo eleita a melhor academia de Bebedouro. Isso eu queria complementar. Ai, e sendo a melhor academia da cidade pelo segundo ano consecutivo. A melhor academia da cidade com os melhores profissionais de Bebedouro, tá? Vou puxar assim a sardinha para vocês, meninos. E quer complementar com certeza, uma vai coisa super dentro da nossa missão, né? A missão da empresa, da academia, é transformar a vida das pessoas. E aí, quando eu falo transformar a vida, ela não é só resultado quantitativo, né? É todo tipo de resultado. É a Dana Maria conseguir amarrar o cadastro tênis sozinha, conseguir se locomover sozinha, é redução de medicamento liberado pelo médico, é a própria socialização, é a pessoa que não conseguia sair de casa, conseguiu, tá fazendo rede de contatos ali dentro da academia. Então a academia hoje, ela é um nicho, né? Dá pra fazer muita coisa dentro das possibilidades, que não é somente o puxar ferro. Não é só não é só puxar ferro, galera. E mesmo quem gosta de falar ali que puxar ferro, gente, vai pra academia. Você quer puxar ferro? Vai pra academia que você vai puxar ferro. Você quer ir pra academia pra socializar? Vai, a gente tá lá pra você, a gente tá lá pra te ouvir, às vezes de manhã pra tomar um cafezinho juntos. E é isso, galera. Foi muito, muito bom esse bate-papo com vocês. Eu queria agradecer muito a presença e queria que vocês fizessem aí o merchan de vocês, porque os professores também estão aí disponíveis com as agendas de personal, agenda das aulas, além das aulas que eles já estão ali dando pra gente. Então, qual que é a rede social? Como que eu posso entrar em contato? Bom, obrigado, né, pela Oranjin, pela Gia, pelos elogios. Eu tenho o meu Instagram apenas, é Adrian_Afonso. Quem quiser pode conhecer um pouco mais do meu trabalho e da minha rotina lá. Isso, gente, o Adrian, ele posta bastante a questão de dicas, então dicas de exercício, dicas de treino, questão da consultoria, então vão lá acessar o Instagram dele e o Instagram do nosso professor Paulo. Vamos lá, é @personal Paulo Ricardo Hortolã, tudo junto, não tem underline. Lá tem algumas dicas, eu venho das coletivas, né? Então tem muito vídeo de dancinhas em alta, dicas de treinos dinâmicos que dá pra fazer em casa. Atualmente a minha agenda de personal ela tá reduzida por conta de questão rotina mesmo, mas pego também ali alguns casos. Tenho algumas aulas premium que eu ministro fora do meu horário de expediente, então acessa. Só acessa o Instagram, tem o link lá pra você virar aluno. Acessa que ele tem ali, o professor Paulo, ele ministra, então dentro do personal ali dele, aulas premium. Então, aulas diferenciadas pra você também tá conhecendo. E até mesmo, ele consegue ali colocar dentro da rotina horários diferentes, mas só vai lá e confere, galera. É sério, confere o trabalho desses dois feras. E aproveita, já que você vai estar ali no Instagram, seguindo o professor Adrian, seguindo o professor Paulo, já acessa ali o Instagram da academia. Porque ali você tem um link na bio. Nesse link você vai clicar, então você vai clicar, tipo, agora. Clicou ali, você vai ser direcionado para uma página onde você vai se inscrever. Giovana, vou me inscrever para quê? Para 7 dias de aulas cortesias com a gente. Olha que bacana. Um dos nossos consultores vai entrar em contato com você para agendar qual o melhor dia, qual o melhor horário. Lembrando que de segunda a quinta-feira nós ficamos das 6 horas da manhã até a meia-noite. Então não tem desculpa, Gia, eu não tenho horário. Tem sim. De sexta-feira nós ficamos das 6 até as 10 da noite. Ok? Porque a gente também vai sextar um pouco. E não tem final de semana, assim, desculpinha. Sábado e domingo a gente também tá lá, das 10 até 1h da tarde. Então você vai ali agendar com um consultor qual o melhor dia e o melhor horário para você vir fazer uma aula com a gente. Seja dentro da musculação, seja uma das aulas ali com funcional dance, alongamento e relaxamento, algumas das nossas aulas de dança com o professor Gian. Então, a gente vai estar ali certinho para você, mandando todo esse cronograma. Então, vem pra Oranjin e vem conferir o trabalho desses dois feras. Agradeço muito a presença de vocês mais uma vez. E agradeço muito o pessoal de casa que ficou com a gente até agora. Então, já clica no joinha, deixa o seu comentário. Um beijo, até o próximo episódio. Obrigado, galera. Até a próxima.